Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Barça neste ano de 2025. Eu gosto sempre de repetir porque a contagem não para de aumentar. Em 2025, no Campeonato Espanhol, o Barcelona empatou 2 jogos e ganhou todos os outros. O segundo turno do Barcelona é de estar invicto, ter empatado apenas 2 vezes, contra Getafe, contra Real Betis, ambos os jogos por 1-1, e ter vencido todas as outras partidas. Hoje, na live pré-jogo, no vídeo de análise pré-jogo, em todas as interações que eu tive com vocês, desde a partida contra a Inter de Milão até as horas que antecederam a partida de hoje, eu sempre fiz uma ressalva. Contra o Valladolid é para mexer no time e ganhar. Jogar bem é opcional. Dar show é desnecessário. Golear vai ser muito desgastante. É para ganhar, somar 3 pontos e ter as pernas renovadas para quando a gente for jogar contra a Inter de Milão. E eu acho que esse objetivo foi alcançado. Planejamento do Flick era que o Dani Olmo jogasse 30 minutos, era que o Pedri jogasse 45 minutos, que os nossos defensores titulares para a próxima partida não precisassem atuar e se desgastar muito. Tudo isso se consolidou. O que eu acredito que fugiu um pouco do planejamento é que o Yamal provavelmente era para ter uma minutagem menor, ia entrar, mas era para ter uma minutagem menor. E eu acredito que o mesmo pode ser dito do Rafinha. O Rafinha provavelmente ia entrar no planejamento de minutagem, ele estava planejado ser um dos jogadores que entraria, mas provavelmente deveria ter minutagem menor. Por que que precisamos antecipar a entrada de Yamal e Rafinha? Porque infelizmente o Dani Rodrigues a gente já esperava, era a estreia do jogador. Ele, quando começou a ganhar confiança, no começo estava muito nervoso. A gente não pode ser muito crítico. É a estreia do garoto, 19 anos, entra num jogo do profissional do Barcelona. Ele está um pouco tímido nas primeiras ações, mas depois ele começa a ganhar confiança, tenta 2 chutes, puxa para a esquerda e bate, estava começando a mostrar as garras e aí ele se lesiona. E aí o Yamal precisa entrar, né? O Yamal precisa entrar porque o jogador que estava ali no lugar dele se lesionou, não tinha o que fazer. Do outro lado, o Rafinha precisa entrar porque, e aí é um ponto negativo da vitória de hoje, tem muitos pontos positivos que a gente vai avaliar, mas esse é um ponto negativo. O Rafinha precisa entrar um pouco antes do que estava planejado na sua gestão de minutos. Porque o Ansu Fati, infelizmente, ele voltou a mostrar a sua pior versão. Ah, mas teve um lance que ele limpou pro meio e chutou. Teve. Mas na maior parte do jogo, ele mostrou aquela pior faceta de todas as vezes em que ele recebeu oportunidade. Lá no empréstimo pro Brighton, onde ele jogou temporada passada, e nessa temporada, quando o Hansi Flick deu a ele chance de entrar. Com medo de divididas, toda vez que o adversário chegava perto, ele pulava e virava o corpo, porque estava com medo de se lesionar, correndo com o freio de mão puxado, sendo preguiçoso na pressão sem bola. Ele se apresentava, ele queria receber a bola para fazer alguma coisa diferente, mas ele tem algum empecilho mental que não o permite dar o seu 100%. Contra o Mallorca, ele parecia ter saído dessa situação. Contra o Mallorca, ele parecia ter se desvencilhado desse medo de se lesionar, mas hoje ele voltou a demonstrar. Infelizmente, o Ansu Fati está... Não sei se esse é o termo, mas é o único que eu consigo pensar. Ele está traumatizado demais com as lesões para ele continuar jogando em alto nível. Ele precisa ir para um time de menor exigência, ele precisa ir para um campeonato de menor exigência, se for o caso, mas com a camisa do Barcelona não dá mais para a gente visualizar um futuro de alto nível para o Ansu Fati. Tudo bem? Infelizmente, porque foi um moleque que quando surgiu, muita gente olhava para ele como um grande futuro. A galera que diz que o Ansu Fati era o Yamal antes do Yamal, eu acho exagerado, porque o Ansu Fati sempre foi muito bom para a idade. O Yamal é muito bom, ponto final. O Ansu Fati era muito bom para a idade. E a gente tinha ali a sensação que ele ia progredir
de maneira gradativa até ser o melhor do mundo. Essa ilusão todo mundo viveu. Mas dizer que em algum momento a gente achou que ele estava no nível que o Yamal está hoje, isso não é verdade. Ele tinha, a gente achava pelo menos, né? Ele tinha potencial para ser, mas ele nunca verdadeiramente foi. Beleza, dito isso. Hoje morreu a discussão, é inaceitável ainda se querer discutir o Héctor Ford ser titular do Barcelona no lugar do Gerard Martín. O Gerard Martín tem muitas limitações. Desde o começo da temporada, quem me acompanha há mais tempo sabe que, para mim, a nossa grande falha no elenco era a lateral. Eu sempre falei que era interessante a gente trazer um lateral para competir com o Baldé, para ele se sentir mais motivado a jogar e para poder entrar no lugar dele quando ele estivesse numa situação de desgaste. Eu sempre disse isso, eu não sou fã do Gerard Martín, mas é evidente que ele é um jogador mais pronto do que o Héctor Ford. Até pela idade, o Héctor Ford é muito novo. O Héctor Ford ele não tem nem o vigor físico para jogar uma partida de primeira divisão. Por isso ele não joga. Não é que ele tá voando, jogando pra caramba, arrebentando e o Hansi Flick fala não, mas o Gerard Martín é mais bonito. Até porque a cara do Gerard Martín é estragadíssima. Deus abençoe! Como pode um homem ser tão feio? Mas, então não pode ser por isso. É porque a gente cara, hoje o Héctor Ford, ele deu vida pro Valladolid, pô. O Héctor Ford deu vida pro Valladolid. A galera tem que aceitar. O seu ódio do Gerard Martín não pode ser tão grande a ponto de você querer qualquer um no lugar dele. Eu quero um jogador melhor que ele. E eu falo isso há muito tempo. Eu quero um jogador melhor que ele. Mas pior que ele não serve. Não pode ser qualquer um. Não pode chamar o seu Zé, que vende verdura na frente do Camp Nou, para entrar no lugar do Gerard Martín. Tem que ser melhor que ele. E o Héctor Ford não é melhor que ele, porra. A gente tem que aceitar. A gente não, né? Eu acho que uma parcela da torcida tem que aceitar. Hoje, eu acredito que foi uma partida em que ficou muito evidente a dificuldade defensiva do Héctor Ford e por isso ele não joga. Por isso ele não tem oportunidade. Significa que o Héctor Ford jamais vai ser jogador? Não. Já falei várias vezes. Ele tem potencial, ele tem talento, mas ele tem que ser lapidado. Ele não está pronto. Ele precisa ser emprestado. Ele precisaria jogar talvez uma temporada no Barça B. A incapacidade financeira do Barcelona de contratar fez com que o Héctor Ford ele pulasse algumas casas no seu desenvolvimento. Agora que o time parece ter voltado à normalidade do fair play financeiro, vamos emprestar o Héctor Ford, deixa ele ir para um time em que ele possa errar, empresta ele para o próprio Valladolid. No Valladolid ele ia ser ídolo. Héctor Ford no Valladolid ia ser ídolo da galera. Deixa ele jogar numa equipe em que o nível de exigência seja menor. E quando ele estiver mais pronto, porque eu confio que ele vai estar. Eu confio que ele vai estar mais pronto em algum momento. Mas agora não tá. Quando ele estiver mais pronto, ele volta. Tudo bem? Quando ele estiver mais pronto, ele volta. O Gerard Martín hoje fez um jogo bom. Ele foi eleito MVP da partida. Me surpreendeu, tá? Ele ter sido eleito MVP da partida me surpreendeu. Mas eu acho que ele fez um jogo bom. Eu acho que o Gerard Martín é jogador para esse tipo de jogo. Esses jogos contra times que são bem piores que o Barcelona, ele entra e responde. Agora, claro, final de Copa do Rei, semifinal de Liga dos Campeões, é muito pesado para ele. Para mim, vou falar isso daqui e depois a gente discute isso com mais profundidade quando a gente estiver na janela de transferências. Porque ficar especulando contratação com a janela de transferências fechada é só para iludir o torcedor. Então eu vou falar aqui uma visão que eu tenho e a gente aprofunda na janela de transferências. Para mim, se o Barcelona trouxesse o Nico Williams e o Ryerson, a gente fechava esse elenco, não precisava de mais ninguém. Porque o Nico Williams joga nas duas pontas e o Ryerson joga nas duas laterais. Tu faz duas contratações, fechou o elenco. O Borussia não deve classificar para Champions. Eu acho que o Ryerson vai ser vendido por um preço até abaixo do seu valor de mercado. O Nico Williams tem aquela multa de 58 milhões. Se tivermos condições
Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mas a gente aprofunda essa discussão depois, quando a janela de transferências abrir. Por enquanto, vitória do Barça. Outro ponto negativo, deixa eu tirar logo os pontos negativos da frente, para a gente poder falar dos pontos positivos. Outro ponto negativo foi o gol que a gente tomou, em que o Ter Stegen demonstrou que ele está sem ritmo de jogo. Se alguém achava que ele ia hoje aparecer já no nível máximo que ele apresenta, aí estava sendo iludido demais. Era óbvio que hoje ele ia mostrar umas certas dificuldades de reflexo, de saída de gol, de tomada de decisão, porque tem 6, 7 meses que ele não joga, né? 8 meses talvez, não fiz a conta direito. Então, o Ter Stegen claramente hoje ele era um jogo para ele falhar, mas o baixo nível do adversário fazer com que a gente não perdesse, mesmo ele falhando. Eu acho que ele falhou naquele gol. É uma mistura de azar, porque tem o fator azar, da bola desviar, passar por baixo da perna do zagueiro, bater no chão, subir, com o efeito em que a bola tá rodando pro lado errado e entrar no ângulo do outro lado. Claro que tem o fator azar. Mas se ele tivesse com ritmo de jogo, eu tenho absoluta certeza que ele conseguiria impedir aquele gol. Ele conseguiria, no mínimo, bater aquela bola para escanteio, ou, numa situação em que ele estivesse no auge, ele saia com aquela bola na mão. Só que ele tá sem ritmo, então ele pula antes. Geralmente, quando o goleiro pula daquele jeito, ele pula e ele nem chega nem perto da bola, é porque a bola tá indo para fora. Eu até achei, quando eu vi o Ter Stegen pulando tão antes da bola chegar, que a bola tava indo para fora. Quando eu vi a bola no gol, eu falei, como assim gol? O que aconteceu? Um pássaro bateu nessa bola e jogou lá para baixo? E no replay dá pra ver que o Ter Stegen, por conta da falta de ritmo, pula muito antes e a bola o encobre. Isso era esperado de acontecer. Nas outras intervenções ele foi muito bem, tá? Nas outras intervenções ele foi muito bem. Isso tem que ser falado também. Ele fez algumas defesas ali que não eram defesas milagrosas, mas que para um goleiro que tá voltando depois de 8 meses, são intervenções que a gente pode enxergar que na próxima temporada o Ter Stegen tem condições de voltar a ser titular. Para agora, não vai ter jeito. Para agora, vai ter que ser o Szczesny. Vai ter que confiar no Szczesny até o final. Eu acho que ficou muito claro que o Stegen, no momento, não tem o ritmo para disputar a semifinal de Champions, final de Champions. É o clássico que pode decidir o Campeonato Espanhol e por aí afora. Beleza? Eu falei das defesas que ele fez também, mas eu tenho que analisar a falha. Eu não posso falar só do que ele acertou, senão fica muito enviesado. Eu não posso iludir o torcedor, eu tenho que falar o que acertaram e o que erraram. Falei o que errou, também falei o que acertou. Tá bom? Pra galera que tá justificando aí. Falei o que ele acertou também. Que me dá esperança de que ele tá caminhando para voltar a ser o goleiro que era. Mas ainda não é. Ainda não é. Os pontos negativos ficaram para trás. Ponto positivo. Christensen. O Christensen jogou 20 minutos na estreia contra o Valência. Lembra aquele 2-1 contra o Valência? Que o Lewandowski faz 2 gols, o segundo de pênalti sofrido pelo Rafinha e o primeiro numa jogada que o Baldé cruza pro Yamal, o Yamal bate pro meio. O Lewandowski completa dentro da pequena área. Naquele jogo, o Christensen entrou na reta final, jogou 20 minutos e depois não apareceu mais. Jogou 15 minutos contra a Inter de Milão, jogou 90 minutos hoje. E hoje, contra a Inter de Milão, eu não me lembro dele ter sido testado. Mas hoje, contra um adversário que exige menos, esse asterisco vai existir sempre, mas, asterisco à parte, hoje ele acertou tudo. Tudo. Todos os passes, as decisões, as disputas aéreas, até o cartão amarelo que ele toma, é um cartão amarelo que é melhor você tomar o cartão do que deixar o adversário ganhar a disputa no ar. Essa bola longa do Valladolid pro centroavante da casquinha era a única jogada de perigo dos caras. Mete o braço no rosto dele, mas não deixa ele dar a casquinha. O Christensen foi lá e fez o serviço. Então eu acho que ele acertou tudo. É o suficiente para não? Então já bota ele de titular. Não. A dupla titular é Inigo com Bazé. Mas a gente tem a sensação de que o Christensen pode ser um a mais nessa reta final. O Eric Garcia vai virar
lateral e volante em definitivo. Zagueiro Eric Garcia não vai mais jogar essa temporada. E o Christensen assume essa posição. Porque quando a gente precisar de um zagueiro mais físico, mais rápido, mais forte, tem o Araújo. E quando a gente precisar de um zagueiro mais inteligente, mais técnico, eficiente na saída de bola, tem o Christensen. Então eu acho muito importante o retorno dele. É uma arma a mais no momento definitivo da temporada. Perdemos o Koundé, mas recuperamos o Christensen. Perdemos mais do que recuperamos, mas de qualquer forma recuperamos alguma coisa. Beleza? Dito isso, eu gostaria de fazer um elogio à inteligência dos jogadores do Barcelona. Quando a gente é torcedor, a gente quer ganhar de 5 todo jogo. Mas para você construir uma goleada de 5-1, você vai se desgastar muito mais do que para construir uma vitória simples de 2-1. E os jogadores do Barcelona entenderam que o que valia hoje não era o show, eram os 3 pontos. E que se esses 3 pontos pudessem ser conseguidos com menos desgaste, você teria muito mais energia para a partida decisiva contra a Inter de Milão que vai acontecer na terça-feira. Resultado: depois do 2-1, o Barcelona não correu mais. Né? O Barcelona não correu mais. O Barcelona vira o jogo, assistência do Gerard Martin, gol do Fermin. Né? O Gerard Martin, eu vou repetir para quem não estava no começo da live, ganhou o MVP da partida porque ele foi o jogador que mais desarmou, foi o jogador com mais ações ofensivas e deu a assistência do gol da vitória. Me surpreendeu, não acho que foi justo, mas o Gerard Martin ganhou o MVP da partida. E depois do segundo gol, o time não correu mais, o time só tocou. Tic-taca, tic-taca, tic-taca. Não, mas vamos lá, vamos buscar o gol, tem que matar o jogo. É o sentimento que eu tinha como torcedor também. Mas os caras foram muito inteligentes. Toca a bola, deixa o tempo passar. É por isso que, se você for tentar entender o desgaste das equipes baseado só nos minutos jogados, você não vai conseguir entender 100%. Você tem que levar em consideração vários fatores. A genética dos jogadores envolvidos, a idade dos jogadores envolvidos e principalmente o quanto daqueles minutos é com a bola no pé e o quanto daqueles minutos é correndo atrás do adversário. Porque você passar uma partida correndo atrás do Lamine Yamal não é a mesma coisa que você passar uma partida tocando bola com o Lamine Yamal. Você tá entendendo? Então, eu acho que o Barcelona fez o que fez em muitos momentos da temporada. Fez o que fez em muitos momentos da temporada. E eu gosto. E eu acho que é inteligente. E eu acho que era necessário na partida de hoje. Que é o que a gente chama de descanso ativo. Eu nem sei se esse termo é científico ou não. Mas eu acho pra mim que ele faz todo sentido. Descanso ativo. Eu tô no campo, eu tô jogando, mas eu tô descansando. Traz a bola aqui, eu toco lá. Eu vou correr para pegar a bola nas costas do adversário. Não precisa, aproxima, bora tabelar. O tempo passa 2-1. O tempo passa 2-1, 3 pontos nas contas. E Real Madrid amanhã, no horário brasileiro, joga às 9 da manhã. A maioria que me acompanha do Brasil. Se não ganhar, pra mim, acabou o campeonato. Se não ganhar, pra mim, acabou o campeonato. E ainda nos dá a oportunidade de ser campeão em casa contra eles no Clássico. O Real Madrid amanhã, empatando ou perdendo, se o Barcelona ganhar o Clássico é campeão. A única maneira do Real Madrid seguir vivo no campeonato e afastar a oportunidade do Barcelona ser campeão no Clássico é se vencer a partida contra o Celta de Vigo. Com várias lesões na defesa, com um Bellingham que não treinou durante a semana, vai pro jogo, mas não treinou durante a semana, e com o Rodrigo que, por conta de gripe, não vai pro jogo. Muitos desfalques. Um Celta de Vigo brigando por vaga na Liga Europa, que é um time muito intenso, que é um time que faz muitos gols, a gente sabe bem disso. A gente fez 6 gols no Celta de Vigo e tomou 5, levando em consideração o turno e retorno. Então eu não ficaria surpreso se tivesse aí um tropeço. Inclusive, no vídeo que eu postei no YouTube fazendo a análise pré-jogo, eu apostei
1-0 Inter de Milão, 3-0 Barcelona. O resultado da Inter de Milão eu cravei, do Barcelona eu acertei o resultado, mas também era o mínimo. Acertar que o Barcelona vai ganhar do Valladolid é o mínimo, pelo amor de Deus. E a minha aposta mais ousada, pra mim amanhã é empate, 2-2. Bora ver o que acontece. Podemos ter o nosso título muito bem encaminhado. Não tem muito mais o que falar do jogo de hoje. O jogo de hoje é pra gente tirar algumas conclusões de atletas do fundo do elenco que não devem seguir para a próxima temporada. O Ansu Fati para mim tem que ser vendido, o Hector foi emprestado, porque é muito novo ainda, tem potencial para melhorar, mas ainda não está no nível necessário para jogar no Barcelona. E o mais importante, ganhamos 3 pontos e descansamos. Talvez o Yamal pudesse ter descansado um pouco mais se o nosso ataque tivesse funcionado no primeiro tempo. Mas eu tenho certeza que ele entraria no segundo tempo. O Yamal e o Rafinha são jogadores que, mesmo quando eles são poupados, eles atuam ali por 25, 30 minutos. Rafinha atuou 45, o Yamal atuou por 55, 60 minutos. No final das contas, eu acho que foi um saldo positivo. Ganhamos e não nos desgastamos. Só tem um detalhe. O Gavi sai do jogo substituído pelo Eric Garcia depois de colocar a mão na parte posterior da coxa e sentar no gramado. E aquilo me chamou a atenção e me assustou. No entanto, atenção, que eu vou falar. O Gavi bota a mão na parte posterior da coxa e quando o Hansi Flick chama o Eric Garcia, ele faz assim. Não, calma. Ou seja, na mente dele, ele não estava lesionado. Só que o Hansi Flick, bastante conservador nesse sentido, e tem que ser mesmo, faz o sinal, não, cai no chão que você vai ser substituído, e aí o Gavi senta no gramado. E aí fica esperando a substituição, né? Portanto, é muito provável que não seja lesão. E eu vou ficar à espera de resultados de exame amanhã, né? Assim, eu hoje, geralmente, após o jogo, eu espero uns 45 minutos, 1 hora para vir para live, porque eu fico acompanhando as entrevistas pós-jogo. Hoje eu já vim direto, porque, assim, não tinha muita coisa pra gente esperar, né? Não tinha muito... A minha sensação, e eu acho que é de vocês também, é que o jogo de hoje era só pra cumprir tabela, ganhou, acabou, tá bom, não quero mais saber desse jogo. E a Inter de Milão, terça-feira. É mais ou menos esse o sentimento do torcedor. Então eu já vim logo pra live pra gente poder tirar do caminho o jogo que acabou e a gente poder conversar sobre os jogos que vem a seguir. Inter de Milão, terça-feira, Real Madrid no próximo domingo. Podemos, na terça-feira, nos classificar para a final e no domingo sermos campeões espanhóis. Acredito muito que o Barcelona vai alcançar esses 2 objetivos. Beleza? Dito tudo isso, vou para as perguntas e respostas. Deixa eu ir para a caixinha de perguntas. O Gerard Martin fez um ótimo jogo e mesmo assim a galera tá criticando ele. Agora já é rotina. Impressionante. Tá aqui a indignação do Rick. Eu acho que o Gerard Martin fez um jogo muito bom, né? Talvez ótimo seja um termo que eu não utilizaria, porque ele comete alguns equívocos ali. Mas ele fez um jogo muito bom, muito seguro, não perdeu nenhum duelo defensivo, foi eficiente no ataque. Ao contrário das últimas partidas em que a bola chegava para ele e ele tinha medo de progredir, tocava a bola para o lado e se desfazia da responsabilidade de construir. Hoje ele tentou, foi pra cima, tentou driblar, às vezes conseguiu, às vezes não. Quando o cara fechava o passe, ele tentava o corte. Eu acho que ele se esforçou mais. E ele foi recompensado pelos esforços maiores com uma assistência, que foi a assistência da virada. Eu já falei isso mais cedo na live. Eu não sei se eu escolheria ele como MVP. Não sei. Mas também não consigo pensar em um outro jogador, sabe? Pra ser tipo, não, o MVP tem que ser fulano. Também não consigo pensar. Então, tudo bem, deram MVP pra ele, tudo bem. E eu acho que essa questão de, mesmo ele tendo dado a assistência da vitória, a galera continuar criticando, é porque a personalidade, não só do torcedor do Barcelona, mas da maioria das pessoas que acompanham futebol, é de
assim, o jogador que eu gosto nunca erra e o jogador que eu não gosto nunca acerta. Basicamente é assim que funciona, não tem jeito. Por isso que não se pode, não se deve gerir um clube baseado nas redes sociais, que era o que o Bartomeu fazia. Quem pedissem, o Bartomeu contratava, bastava soltar uma hashtag Felipe Coutinho, toma 150 milhões, hashtag Griezmann, toma 150 milhões, era assim. Eu gosto mais da gestão do Laporta. Todo mundo descendo o cacete no Laporta. Como assim? O Gundogan vai embora e o Dani Olmo vai chegar. Rapaz, eu gravei um vídeo defendendo essa decisão e argumentando e mostrando, estruturando um argumento de por que fazia todo sentido se desfazer do Gundogan e trazer o Dani Olmo. E até eu, que não fui quem tomou a decisão, os caras faltaram dar na minha cara nos comentários do vídeo. Inclusive teve um que falou, esse daí ganha dinheiro do Laporta para defender a diretoria. Quem me dera se eu ganhasse dinheiro para fazer alguma coisa na vida. Ninguém me paga para nada, né? Infelizmente, eu adoraria, mas não é o caso. Então, hoje, quem naquela época ficou, e a galera até tá lembrando do vídeo, né, que eu estruturo uma argumentação, cara, salário, idade, característica de jogo, queda de rendimento no fim da temporada, tudo isso é motivo pro Gundogan sair, pro Dani Olmo chegar. E a galera me massacrou ali nos comentários. Sabe por quê? Porque quem gostava do Gundogan não queria aceitar que ele estava num momento de queda de desempenho na sua carreira. E esse momento chega. E quem não conhecia o Dani Olmo preferia menosprezar do que esperar. Resultado: a essa altura, ninguém diria que foi que foi um erro mandar o Gundogan embora e trazer o Dani Olmo, né? Hoje em dia ninguém diria. Mas naquele momento o sentimento da torcida era de criticar a diretoria. E a diretoria teve coragem, manteve a decisão e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não pode você ceder à vontade da torcida o tempo todo. Porque o sorveteiro, o fruteiro, o empresário, o dono do hospital, o médico, enfim, ele não entende mais de futebol do que o profissional que está ali todo dia. Então, se a diretoria tem convicção, se ela fez o planejamento e ela acredita no planejamento que foi feito, e ela trouxe o Hansi Flick para guiar o time para uma nova direção, e essa direção do Hansi Flick é sem o Gundogan e com o Dani Olmo, então vamos com o cara. Deixa criticar nas redes sociais, mas vamos com o cara. Certo? O caso do Gerard Martin não é assim tão extremo. Ele não é o Dani Olmo, ele não é um acerto gigantesco, assim. Mas eu acho que quando a galera puxa a hashtag para tirar o Gerard Martin e colocar o Hector For, eu entendo o Hansi Flick ignorar. Eu entendo a diretoria ignorar, porque eu também enxergo dessa forma. Eu também olho os dois no campo e eu acho o Gerard Martin mais pronto que o Hector For, embora nenhum dos dois seja jogador. Hoje, ambos são muito novos e podem evoluir. Hoje, nenhum dos dois são jogadores que me transmitam segurança de entrar numa grande partida e render. Mas eu confio mais no Gerard Martin do que no Hector For. Beleza? Pessoal, vocês que são novos na live, esse Robertox, ele é o famoso cara de cachorro, só que ele mudou a foto. Ele mudou a foto para tentar voltar ao anonimato. Mas esse Robertox nada mais é do que o Robertou, o famoso cara de cachorro. E vocês estão caindo no troll do cara de cachorro. Estão entendendo? Então, não levem a sério o Robertox. Você não pode. Ele tá aí para causar. Ele tá aí para dizer que o time é uma merda, que nós vamos perder. Ele para vocês entenderem, ele é um personagem que personifica o pessimismo de uma parcela da torcida do Barcelona. Por quê?
a essa altura, a maioria já tem muito otimismo. Mas, mesmo a essa altura, ainda tem a galera que está o tempo todo esperando um desastre, o tempo todo esperando a nossa grande derrota, o tempo todo achando que o time não vai jogar bem. E ele faz uma brincadeira com isso, e ele vem nas lives e ele fica soltando comentários absurdos pessimistas. E ele sempre engana alguém. E sempre tem alguém que fica, desgraçado, maldito, sai daqui, tu não é Barcelona. E ele tá fazendo justamente pra te irritar. Então, o Robertox nada mais é do que o Roberto, com foto nova, pra não ser mais reconhecido como cara de cachorro. Mas ele não me engana. Eu sei que é ele, eu sei que é o cara de cachorro, eu sei que é o Dogface. Deixa aí para a próxima pergunta. Estou errado em dizer que o Christensen passou mais segurança que o Araújo na zaga hoje? Eu acho que seria um pouco injusto a gente criticar a atuação do Araújo hoje, porque hoje eu acho que ele foi muito bem, a dupla de zaga funcionou muito bem. Para falar a verdade, eu acho que o Hector Fó, ele deixou a desejar, mas os dois zagueiros e o lateral esquerdo, Gerard Martin, eles não foram batidos nenhuma vez. Por isso, tão poucas oportunidades para o Valladolid. E, no final das contas, eu acho que é mais uma questão de característica. O Araújo, ele é o zagueiro de correr atrás do atacante, ganhar na força ou na velocidade e fazer o desarme. O Christensen é o zagueiro da inteligência. Ele é o zagueiro do bom posicionamento, ele é o zagueiro da antecipação, ele é o zagueiro do desarme técnico. O Araújo... Se o Araújo no final do jogo não tiver todo sujo de lama, de tanto se jogar no chão e correr, ele não jogou nada. O Christensen, se ele terminar o jogo sem suar, foi porque ele jogou pra caramba. Vocês estão entendendo? É diferença de estilo. E eu acho importante você ter os dois estilos no seu banco de reservas. Eu tô precisando de um jogador mais técnico para esse jogo aqui. Eu vou ter que tirar o Inigo Cubarzi. Christensen, vem cá, preciso de você. Eu tô precisando de um cara mais forte, mais veloz, mais de brigador, raçudo. Araújo, vem cá. Você vai entrar. Tá entendendo? Eu acho importante você ter essa dualidade, essa duplicidade de estilos nas suas opções no banco de reservas. Certo? Eu não enxergo banco de reservas como um lugar para você ter um jogador igual ao titular, esperando o titular romper o ligamento do joelho. Não é assim que eu vejo a montagem de um elenco. Eu acho que o interessante no elenco é você ter jogadores diferentes. Você ter jogadores que possam entrar e mudar a característica do time. Eu acho que o Barcelona tem zagueiros antagônicos e excelentes, cada um no seu estilo. Eu prefiro assim do que ter um monte de jogador igual. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Você não acha que o Baldé devia ter entrado hoje para jogar 10 minutos e ganhar ritmo? Eu não sei se em algum momento isso foi possível. Eu não sei. Algumas notícias em Barcelona dão a proposta, né? Fazem a leitura que se hoje o Flick quisesse, o Baldé já podia jogar os últimos 15 minutos. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, porque eu não estou dentro da equipe médica do Barcelona. E eu acredito que se a opção tomada, se a decisão tomada foi de não arriscá-lo, é porque era a melhor decisão a ser tomada. Eu não acho que se o Baldé tivesse, no momento da recuperação, em que ele já está bem o suficiente para jogar, e ele poderia entrar, jogar 10 minutos, sem correr risco de recaída, ele teria jogado. Eu acho que contra a Inter de Milão ele vai jogar, porque tem alguns dias a mais aí para se recuperar, e também porque a gente sentiu muita falta dele no jogo da ida. O nosso jogo ficou muito unidirecional. A bola ia o tempo todo pro lado direito com o Yamal. O lado esquerdo com o Rafinha ficou um pouco abandonado, porque quando a bola chegava no Gerard Martin, ele devolvia pro Pedri. O Baldé, se recebeu uma bola com o campo para correr, ele sai driblando. Então, eu acho que se ele pudesse ter jogado hoje 10 minutos, teria jogado. Ele não jogou porque não pode. Ou porque não podia. Pessoal perguntando do cara de cachorro, acabamos de falar sobre ele. O cara de cachorro ainda está entre nós, só que ele tirou a foto do cachorro dele, colocou uma foto própria numa traição sem precedentes à história do Barcelona. Nem Luís Figo, nem Dembélé,
o maior traidor da história do Barcelona foi o cara de cachorro, que tirou a foto do seu cachorro do perfil e nos deixou órfãos de um mascote e de um símbolo de sorte. Toda live pré-jogo que ele chegava falando merda, a gente ganhava. E agora ele tirou a foto e nós não temos mais o cara de cachorro, nós temos o cara de ser humano. Ah, o cara de ser humano. Pô, todo mundo não tem graça, não tem motivo o cara de ser humano. Não, tinha que ser o cara de cachorro. Ele trocou a foto e nos deixou órfãos de uma presença carismática e que nos transmita a sorte. Tudo bem? Nem Luiz Figo traiu tanto a torcida do Barcelona. Deixa eu ir para a próxima. A pergunta que me fazem aqui um salve pro Biel. O Biel, meu amigo Biel, Biel do Galo, torcedor do Atlético Mineiro e torcedor do Barcelona, uma pessoa muito especial que está aqui é seguidor da nossa página desde o começo. Tem canal no YouTube, tem página no Instagram. Biel do Galo é o craque da comunicação. Um abraço pro Biel. O Biel tava pedindo um abraço aqui, um abraço para ele. Tá bom? Você preferia hoje classificar... Perdão, deixa eu recomeçar. Você preferia perder hoje e classificar na Champions ou ganhar hoje e ser eliminado terça-feira? Eu não tenho a menor dúvida que eu preferia perder hoje e classificar na Champions. Porque mesmo perdendo hoje, a gente ainda estava na liderança. Então, a gente perder hoje seria terrível, mas a gente não tinha perdido o campeonato. A gente ser eliminado na Champions, a gente acabou a Champions. Então, eu não tenho a menor dúvida que nesse cenário o melhor era perder hoje e classificar na Champions. Se fosse tipo uma discussão sobrenatural, só pode escolher um, escolheria passar na Champions. Mas, felizmente não é o caso, dá para ganhar hoje e ganhar na Champions. Dá para ganhar hoje e ganhar na Champions. E eu acredito muito que isso vai acontecer. Hoje já ganhamos, vamos ver terça-feira. Tem análise pré-jogo para sair no canal no YouTube, tem muita discussão pra gente ter ainda, daqui até o jogo de terça-feira. Por enquanto eu só manifesto a minha confiança de que vai dar para ganhar e análises mais profundas ao longo dos próximos dias. Por que Lenilson Lemos, ADM, por que você confia tanto no Hansi Flick? Porra! Porque o cara ganhou um sextete. Só tem 2 técnicos na história que ganharam um sextete, Hansi Flick e Guardiola. Guardiola ganhou em 2009 e Hansi Flick ganhou em 2020. Por que será que eu confio? Porque o cara é brabíssimo. Porque o cara pegou o time do Xavi, que brigava com o Girona de igual para igual, e transformou num time que amassa todo mundo, que é favorito contra qualquer equipe, que é o melhor time do planeta. Por isso que eu confio nele, né? Por isso que eu confio no Hansi Flick. O Hansi Flick tem um conhecimento tático de gestão de elenco que a gente conta nos dedos quantos técnicos na história do futebol tiveram. Eu acredito que se o Hansi Flick tivesse sido um jogador melhor, porque para quem não sabe, o Hansi Flick foi jogador do Bayern de Munique, mas ele nunca foi um grande destaque. Ele era o tipo do jogador mais de composição de elenco do que de brilhar, propriamente dito. Se ele tivesse sido um jogador melhor, como foi o Guardiola, como foi o Luiz Henrique, como foi o Henry, ele teria tido a oportunidade de ser técnico principal muito mais cedo na vida, né? Porque ele tem que fazer uma carreira em que ele vai treinar o Arminia Bielefeld, que é time de divisões inferiores. Depois ele vira auxiliar da seleção. Depois ele vira auxiliar do Bayern. Basicamente o Hansi Flick passa 10, 15 anos da carreira dele até ele ter a oportunidade de ser técnico principal de uma grande equipe. Se ele tivesse sido um jogador mais famoso, ele teria essa oportunidade muito mais cedo. Eu acredito que ele teria muito mais títulos. O Hansi Flick, no curto período como técnico principal que ele tem, ele já conseguiu feitos que técnicos de 30 anos de carreira nunca conseguiram alcançar. Percebe? Então eu sou fãzaço dele. Quando anunciaram ele como técnico do Barcelona, eu defendi com unhas e dentes, embora tinha uma galera que desconfiava. Eu acho que hoje tá comprovado. Tá bem resolvida a ideia de que não tinha técnico melhor pro Barça e talvez não tenha técnico melhor no mundo. O Guardiola tá em má fase,
Conjunto da obra, o Guardiola seria o meu técnico preferido, carreira, mas a fase dele nessa temporada não é muito positiva. Ele não conseguiu solucionar problemas no City e o Hansi Flick solucionou todos os problemas do Barcelona. Vamos para a próxima. Rafinha, sempre nos salvando. Ballon d'Or é dele esse ano, ADM? Galera, eu quero separar aqui. Quem vai ganhar a bola de ouro e quem é o melhor jogador do mundo são opiniões, para mim, que nem sempre trarão o mesmo nome. O que é que eu quero dizer? Às vezes eu posso achar que o melhor jogador do mundo na temporada foi o Rafinha, mas achar que quem vai ganhar a bola de ouro é o Lamine Yamal. Pelo que a gente sabe do histórico da premiação, pelo que a gente sabe de como funciona a votação, pelo que a gente sabe dos critérios, leva-se muito em consideração a seleção. Quando tem alguma competição, Eurocopa e Copa do Mundo, os clubes ficam em segundo plano, o que o cara faz com a seleção é que vale. Então, nem sempre o melhor do mundo, para mim, é a minha aposta de quem vai ganhar a bola de ouro. Porque nem sempre ganha a bola de ouro aquele que é o melhor do mundo. Olha o Modric. O Modric não foi o melhor jogador daquela temporada. Mas a votação acabou querendo simbolizar um cara que tinha ganhado a Champions e que tinha feito uma grande Copa do Mundo. O Modric ganhou. Mas ele não foi o melhor jogador nem do Real Madrid e nem da Croácia. O melhor jogador da Croácia na Copa foi o Rakitic. E o melhor jogador do Real Madrid na temporada foi o Cristiano Ronaldo. E deram o prêmio pro Modric. Então o prêmio tem essas conotações, essas nuances que nem sempre vai ganhar o melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o justo é o Rafinha ganhar as premiações individuais. Pelo que a gente viu até agora. O Yamal é mais brilhante, é mais envolvente, é mais assustador. O adversário tem mais medo do Yamal que do Rafinha, mas o Rafinha está sendo o jogador mais decisivo do Barcelona. Todo jogo que a gente precisa ele faz gol, assistência, gol, assistência, gol, assistência. No entanto, o que o Yamal fez na ida da semi da Champions, se ele repetir na volta, se ele botar no bolso a final, a premiação vai ser do Yamal. Porque a bola de ouro, apesar de na teoria ser uma premiação da temporada, acaba sendo uma premiação da reta final de Champions e das competições por seleção. Se o Yamal, que arrebentou na ida, arrebentar de novo na volta e na final, e tomara que aconteça, porque significa que o Barcelona vai ser campeão, e isso pra mim vale mais do que qualquer bola de ouro, e aí a Espanha ganha a Nations League, eu acho que o Yamal vai ganhar a bola de ouro. Mas, pra mim, o Rafinha faz uma temporada melhor do que o Yamal, embora nesse último mês o Yamal esteja jogando mais que o Rafinha. Consegue perceber? Eu vou para a última pergunta e a gente encerra. Já falamos disso. O que você acha do Araújo ser titular? Eu não sei se você está falando no longo prazo, ele virar o titular em definitivo, ou se você está falando especificamente contra a Inter de Milão. Mas em ambos os casos, a minha resposta seria que não era uma movimentação que eu faria. Eu acho que a dupla aí, Inigo e Cubarsí, encaixou. Tem que ser a dupla titular. E a gente, contra a Inter de Milão, eu vejo uma parcela muito grande da torcida querendo o Araújo na lateral direita. Mas já está decidido, é o Eric Garcia. O lateral direito vai ser o Eric Garcia. Não tem outro. E eu acho que é o correto. Porque ele é muito mais importante na construção do que o Araújo. E ao contrário da época do Xavi, e que um lateral estava lá para marcar o ponto adversário, o Flick, ele quer que o lateral vá ajudar na construção no campo ofensivo. E nesse aspecto do jogo, o Eric Garcia é muito melhor que o Araújo. Com a bola no pé, muito melhor. Eu acho que o Araújo vai ser muito importante pra gente se a gente conseguir construir o resultado. Né? Se a gente conseguir construir o resultado. Se a gente abre 1-0, 2-0, faltam 20, 25 minutos, coloca o Araújo. Ou como um terceiro zagueiro, ou no lugar do Cubarsí, e coloca ele, porque ele é o cara para segurar a vantagem. O cara para segurar a vantagem que a gente tem no banco de reserva é o Araújo. Porque ele é o mais alto, porque ele é o mais forte, porque ele é o mais veloz, porque ele é o que se impõe fisicamente, tem todos esses elementos. Então eu colocaria o Araújo numa situação de segurar o jogo, mas de titular,
eu acho que não só não colocaria, como não acho que o Flick vai colocar. Nem na zaga, nem na lateral. Beleza? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir a live inteira, eu vou postar ela no YouTube daqui a alguns minutos. Deixe lá nos comentários perguntas e opiniões que eu vou dar uma olhada e vou tentar responder mais tarde. Mas aqui no Instagram a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E segue o líder! Tchau, tchau.